Muito bem. Paulinha, agora nós iríamos falar sobre os desdobramentos do caso do humorista Márcio Smelling, acusado de assediar pelo menos 8 mulheres na TV Globo, né? Porém, uma decisão da Justiça proibiu que a revista Piauí publicasse uma nova reportagem sobre o assunto, é isso? Vamos fazer uma cronologia aqui para todo mundo entender tudo, relembrar um pouco para quem não acompanhou. Então, em dezembro de 2020, a Piauí publicou a reportagem O que mais você quer, filha, para calar a boca. Essa reportagem a gente trouxe aqui no Morning Show, tinha inúmeras denúncias, né? Eram 2 vítimas de assédio sexual, 7 vítimas de assédio moral e 3 vítimas dos 2 tipos de assédio, denúncias contra o Márcio Smelling. Então, foi através dessa matéria que a gente começou a tratar desse assunto. Essa matéria, inclusive, tinha episódios ali com a Dani Calabresa, né? Então, um em especial era a questão da ida no bar, uma festa, onde o Márcio Smelling teria prensado ela contra a parede, tentado beijar à força, mostrado pênis. Então, essa foi a matéria que trouxe todo esse detalhamento. Aí, o que é que aconteceu depois disso? O Smelling processou a Piauí, né? A acusação era de que essa matéria, ela era mentirosa e tendenciosa. Já houve uma primeira decisão sobre esse caso na 2ª Vara Civil do Fórum Regional de Pinheiros e o juiz julgou que essa demanda não procede. E o Smelling está recorrendo. Tá? Então, em relação a essa matéria, é isso que está acontecendo agora. O Ministério Público do Rio de Janeiro também abriu ali uma investigação sobre a conduta da Globo, porque ficou aquela história do compliance. O compliance sabia? O que fizeram a respeito disso? Foi ou não investigado, né? Mesmo porque o Márcio Smelling saiu da Globo e a Globo nunca admitiu que essa saída tivesse alguma coisa a ver com as denúncias, né? Essa parte ficou um pouco nebulosa. Então, o Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro pediu essa investigação. Aí, em janeiro desse ano, 8 mulheres relataram casos de assédio, né? Em que foram vítimas, para a promotora Gabriela Mansur, que é da Ouvidoria Nacional do Ministério Público. Então, ela colheu esses relatos e remeteu ao Ministério Público do Rio de Janeiro, né? E aí, a Piauí está sempre ali investigando esse caso, porque nasceu, inclusive, na revista. Então, eles já apuraram, por exemplo, que 3 mulheres, pelo menos, que fazem parte da investigação ali do compliance da Globo, decidiram não falar com o MP. Uma delas, pelo menos, porque tem medo de sofrer represálias jurídicas, né? Então, está aí rolando juridicamente esses acertos e desacertos. E aí, o que é que acontece? A gente chegou agora, finalmente, em agosto desse ano, o jornalista João Batista Júnior, que deve estar acompanhando de perto o caso, foi ele que fez essa primeira matéria. Ele, desde o dia 12 de agosto, está aí com essa matéria proibida de ser publicada. São desdobramentos do caso, né? No começo do mês, ele entrou em contato com a assessoria do Márcio Smelling, dizendo que tinha aí novas coisas, que queria falar com ele. A assessoria disse que tudo bem, ele mandou 6 perguntas, a assessoria pediu um tempo para a resposta, ele aguardou esse tempo, mandou uma outra pergunta, e nesse prazo, o que aconteceu? Os advogados do Márcio Smelling entraram na justiça e pediram para que houvesse censura prévia dessa matéria. E aí também não é só a censura prévia, né? A matéria, se publicada, tem multa de 500 mil, tem um monte de coisa. Aí, recolhimento de exemplar da revista, caso de revista, remoção do site. E aí, tá tudo isso lá na Piauí, é curioso, porque eles acharam um jeito de expor isso, que foi lançando um sudoku do caso Smelling. Sudoku? Né? Eles, é quase eles complete grifaram gente, vocês estão com essa imagem? Se vocês não tiverem, me fala que eu até... Enfim, eu mandei para vocês, mas não sei se vocês encontraram aí. Ele expôs o que tinha na matéria dele grifando, né? Então, a gente não vê. Paulinha? Exatamente, está em grifo, né? Meu Deus. Então, detalhes, você vê assim, e tem muitos detalhes, segundo tal pessoa, segundo nananã. Então, assim, ele tem aí algumas coisas... O melhor contava aqui, num flat. Aí você fica, a imaginação vai longe, né? O que aconteceu a no imaginação flat? vai longe. É o sudoku da fofoca. Encontrou esse disso e-mail. daí, que não é bem uma fofoca, é uma coisa séria, né? São alegações. Mas isso ele de poderia ter assédio. publicado?
Ué, isso não diz nada, né? Não sei, não uma sei. Ele deve ter provocação, né? também, claramente, consultado advogados, né? Você vê que tá já no âmbito jurídico, já passou por uma coisa outra, né? De censura, até da matéria, censura prévia. E aí, acho que encontraram essa forma. E é curioso que realmente a gente fica com a pulga atrás da orelha tentando decifrar. Tem uma frase ali que termina em banheiro. Só. Aí, você, enfim, né? Você fala, o que será que aconteceu? Agora fica a dúvida do que ele tem de novo, do que ele apurou de novo, com quem, enfim. Ô, E Paulinha, essas brigas jurídicas que continuam O que acontecendo. você acha sobre isso? Olha, a gente já discutiu bastante esse caso aqui, né? E até o Adrilles fala, mas ela trocou mensagens de cunho sexual, então deu liberdade de acontecer alguma coisa. No caso da Dani Calabresa, né? Inclusive, eu não acho, por exemplo. Aquela tá? fala dela chamando ele para passear na Disney, né? Vocês sabem que para mim, essa história não cola. Eu acho que essas relações hierárquicas no trabalho são complicadas. Acho que muitas mulheres acabam tentando manter o bom clima para não serem prejudicadas. Eu acho que, independente de você mandar uma nude ou ser ex-namorada de alguém, também não abre precedente para essa pessoa te empurrar na parede, tentar forçar beijo e mostrar a parte íntima. Não interessa. Posso ter transado com essa pessoa 2 dias antes. Se eu, naquele momento, não quiser e a pessoa se propor a forçar, eu acho que está bem fora do que é possível. Mas, assim, eu acho que está correndo juridicamente, acho que é onde tem que correr, onde as coisas têm que ser esclarecidas. E o jornalismo, ele tem também esse papel investigativo, né? Então, assim, se ele está investigando, descobriu mais coisas... Eu queria ouvir do Vini complicado. justamente esse ponto, da proibição pela justiça de uma matéria. Você, como jornalista, como é que você vê isso? Então, eu acho que o jornalista ele tem todo o direito de investigar uma história como essa, né? Uma história que, enfim... Está na justiça, mas a gente sabe que há meios de você conseguir informações. Agora, a primeira reportagem da Piauí, né, do João Batista Júnior, ela é uma reportagem no estilo meio thriller, né? Porque você vai lendo aquilo lá e você termina a matéria realmente acreditando que o Márcio Smelling é um monstro, é um assediador, né? Porque ele vai narrando de uma forma que você constrói essa imagem. Talvez tenha sido essa a incomodação do Mellen. Certeza que foi. Né? Agora, eu acho que também o Mellen poderia ter lá atrás também contribuído, ter dado a versão dele para a revista, que foi algo que no primeiro momento ele acabou... Ele só fez o problema é que ele ficou calado fez um comunicado, tempo, né? Lembra lá atrás? Muito tempo calado, para dar justamente a versão dele, para se defender. Né? Porque depois ele adotou uma postura de um homem que se considera uma vítima do que está acontecendo. Mas a princípio, ele chegou a dizer que ele entende que talvez ele tivesse um comportamento tóxico. Pois é, né? essas falas mas meio... diferente de assédio. Não, eu sei, mas o que ele acha que não havia intenção no que ele fazia. E eu acho que esse é também um nuance que a gente tem que perceber. Eu sempre falo dessa série Morning Show porque eu acho maravilhoso o personagem do Steve Carell. Ele não percebe a carga de poder que ele implica quando ele faz um convite ou quando ele avança ou na iminência de terminar um relacionamento, no que isso implica para quem está abaixo dele. Então, acho que existe uma falta de percepção que ele admitiu, o Márcio Smelling, talvez disso, de entender que ele não é mais um amigo, ele não é mais um igual, ele é um chefe e talvez ele tenha agido de uma forma ruim. Mas aí tem denúncias mais sérias, né? Eu acho que aí que está o ponto. E a gente não sabe muito sobre isso. Te respondendo diretamente, Paulo, eu acho que a revista tem o direito de publicar. Eu também. Eu não concordo com a decisão da... Aí fica Isso é uma promoção público de censura, decidir. Aí fica para o público decidir quais elementos que a reportagem está trazendo para poder avaliar e também do Márcio Smelling futuramente processar a reportagem em si, né? Agora, proibir de publicar a reportagem, aí para mim é uma censura, que você acha, né? João? Pois é, eu acho que a reportagem e a revista deveria ter o direito, sim, de ser publicada e se houver calúnias ali, se houver coisas, daí sim ela vai responder por isso. Mas se você se quer impedir sequer a publicação de algo que um jornalista apurou ali, imagina se a gente começa a usar isso para todas as denúncias de crime. Daí não se publica mais denúncia. A imprensa perde o seu papel investigativo no país, que sempre vai mexer com a imagem, com interesse, com possíveis crimes, mas que nem sempre estão provados no momento em que a reportagem vai ao ar, e nem por isso ela deixa de ter valor, né? Primeiro, a imprensa revela algo. Nessa revelação, leva a mais investigações, que vão descobrindo mais. Se isso não puder acontecer... Não, e também é importante entender que não é assim, falou com uma pessoa e publicou.
né? Essa primeira matéria do João Isso. Batista tem 43 fontes consultadas. Mas mesmo se falasse com uma pessoa, eu acho que é mas direito eu a acho... matéria. Não, todo jornalista sabe que tem que confirmar pelo menos com 3 fontes, assim. Tipo, existe um cuidado para que as coisas sejam publicadas. E o público percebe, o bom o jornalismo... público percebe Não, quando não, é o bom fonte. jornalismo. Depende Mas da precisa, fonte. isso é muito sério, Precisa, Paulo. Não sim, é sim. uma pessoa Depende da falou. da Tem, É que um tem caso como cuidado, esse, né, entendeu? Exige um cuidado. E assim, e se cuidado não maior. tivesse cuidado, esse jornalista pode ter que responder por isso, né? Isso. Juridicamente, como o Márcio Smelling entrou aí com o pedido, foi negado agora nessa instância e ele está reivindicando em outra instância. Então, E assim, é um risco essa existem história ferramentas, toda. né? Está sendo, como o Vini colocou, tratada num tipo de jornalismo que também é mais literário, né? Que também constrói uma eu acho que isso história ali. também- Daí isso torna tudo mais nebuloso ainda. Mas ainda assim, que é acho que uma a característica da Piauí, né? Que é a Piauí, mas problema- ainda assim, para mim, a o problema prerrogativa dessa é história não publicar. é nem apenas esse caso, é o precedente que se abre também, né? Porque todo caso que for semelhante, toda Já pensou uma parte matéria assim, o presidente Jair Bolsonaro esconde? Estava falou com... Não existe, né? Só depois de transitado em julgado bem. você pode falar do assunto? Então, pois é. Muito